Você já parou para pensar no sentimento que move as criaturas diante da morte de um ser querido? Se você nunca teve essa experiência, dificilmente conseguirá pensar devidamente. É que a morte ainda no Ocidente é uma grande hidra. As criaturas têm um medo terrível da morte e do morrer. Muito pouca gente se dá conta de que a morte é o reverso da medalha da vida. Para que nós tenhamos vida, há necessidade de que haja morte. No planeta material em que nós nos encontramos, todas as vezes em que falamos do fenômeno da vida, só o falamos porque esse fenômeno está atrelado ao da morte. Para que alguma coisa viva, outra coisa terá que morrer. Para que a planta viva, a semente morre. Para que o pão apareça, temos que triturar o grão. Dessa maneira, para que nós, seres humanos, vivamos, temos que matar tantas plantas para nos alimentar. Alguns animais que alimentam a nossa mesa. Temos que digerir, que deglutir uma quantidade enorme de partículas de vida que estão pelo espaço, pelo ar que respiramos. Temos que gastar uma quantidade muito grande de oxigênio para podermos sobreviver. A morte significa muito pouco no conjunto da vida. Afinal de contas, quando nós pensamos nesse fenômeno do morrer e aprendemos que a morte é consequência do desgaste dos órgãos, nos apercebemos de que começamos a morrer no momento em que nascemos. Quando somos dados à luz e que temos que respirar com nossos próprios pulmões, aí começa o fenômeno da queima, do desgaste do órgão, da morte. Quando nós pensamos nisso, então, temos que ver que a morte é um fenômeno hipernatural. Tudo que nasce, morre. Tudo que é matéria no mundo se transforma. E uma das formas de transformação nós chamamos de morte. Um dos modos pelos quais as coisas se transformam é a morte. Morre a montanha de minério para que surja a montanha de barro, por exemplo. Morre a ostra para que nasça a pérola. E dessa forma nós verificamos sempre essa dualidade, vida e morte, esse claro escuro da vida e da morte que nos acompanha. Então valeria a pena pensarmos nesse dia em que as nossas sociedades ocidentais homenageiam os seus mortos. Chamamos Dia dos Mortos, chamamos Dia de Finados, não importa. O que importa é que dedicamos um dia para prestar homenagem aos nossos antepassados, aos nossos amigos, aos nossos afetos, aos amores nossos que já demandaram o mais além, que já cruzaram essa aduana de cinzas da imortalidade. E no Dia de Finados, encontramos tanta gente verdadeiramente mobilizada por sentimentos de fraternidade, de ternura, de amor, que vão aos cemitérios, que vão aos campos santos, na busca de homenagear aos seus seres queridos. Merece todo respeito essa iniciativa. Nada obstante, percebemos quanto que vamos ficando escravizados dessa situação, imaginando, supondo, pelos aprendizados que fizemos nas nossas religiões, ou pelas coisas que ouvimos falar aqui e ali, que os nossos mortos estão lá. Chegamos a ouvir as pessoas dizerem: eu vou visitar a cova do meu pai, eu vou visitar a sepultura de minha mãe, como se ali estivesse o seu pai, como se ali sua mãe estivesse. Nada obstante, leiamos inscrições tumulares do tipo: aqui jaz fulano de tal, mas não é verdade. O fulano de tal que nós queremos homenagear não jaz ali na sepultura. Ali estão seus despojos, ali estão seus restos mortais.
É como se nós tirássemos uma roupa imprestável e atirássemos essa roupa na lixeira. Esquecemos dela. Deixamos que o tempo cumpra seu papel. Nenhum de nós teria ideia de todos os dias ir lá visitar a roupa velha e imprestável atirada no monturo. Então, nada obstante esse respeito com que nós cristãos encaremos essa relação com os mortos, com o morrer, por mais que nós estejamos com esse intuito de homenagear aos nossos seres queridos, será muito importante criarmos o hábito de pensar neles vivos. Ali, na cova, na sepultura, não jazem nossos entes queridos. Eles jazem, eles vivem, eles vibram na nossa intimidade, nos nossos pensamentos. Eles se movem no mundo dos espíritos. Ao pensar nos nossos mortos, cabe ter essa certeza de que os nossos mortos vivem. Eles não estão jazendo nos sepulcros. Imaginemos que coisa grotesca será imaginar nossos seres amados enterrados na sepultura com seus despojos. Vale a pena pensar numa gaiola vazia, donde o pássaro já se foi. Vale a pena pensar nisto. Então, o nosso corpo físico, durante um tempo mais ou menos largo, serve-nos de morada, serve-nos como uma gaiola, que ao mesmo tempo que nos ajuda a aprender, a crescer, também é um instrumento através do qual resgatamos aquilo que devemos em face da vida, coloquemos em ordem a nossa consciência com as leis divinas. Logo, o dia de finados, o dia dos mortos, deveria ser um dia, sim, de homenagem aos nossos seres queridos, mas de outra maneira. Aprendermos a fazer um levantamento de como se acham nossas disposições na vida. Se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de nossa mãe, de nosso pai, se os estamos homenageando, glorificando seus nomes, pelo tipo de criatura que sejamos, dignas, nobres, amigas, fraternas, operosas, dedicadas ao bem. Afinal de contas, de que outra maneira melhor nós poderíamos homenagear os nossos mortos? Nem sempre levando flores para enfeitar os sepulcros onde se acham seus despojos. Aquele recurso das flores, quantas vezes poderiam ser transformados em nome dos nossos mortos em leite para uma criança pobre, em pães para um necessitado, em remédios para um doente que não os pode comprar, em cadernos para que alguma criança aprenda. Nós podemos converter aquela quantidade enorme de cera que compramos para queimar nos cemitérios, que não vai levar a lugar algum os nossos mortos, que não precisam de cera queimada. Converter isso em alimento, em roupa, em agasalho, em material escolar, em medicação, em acompanhamento, em homenagem aos nossos mortos. Quando presenteássemos uma criança com o kit de material escolar, nós poderíamos dizer a ela, caso ela entendesse, ou aos seus pais, faça uma prece por fulano de tal, que é meu filho, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu irmão ou meu amigo. Nós teríamos formas tão mais agradáveis, tão mais felizes de homenagear os nossos mortos. E cantar, e brincar, e nos alegrar como eles gostavam que nós fizéssemos. No além, eles continuam gostando. Quantos filhos que se foram para o mais além, e suas mães começam a morrer aqui na terra. Não se tratam mais, não se cuidam mais, não os respeitam mais. Se seus filhos gostavam de vê-las bem vestidas, bem cuidadas, alegres, joviais, em homenagem a eles, no dia dos mortos e em todos os dias da vida, continuem assim, bem cuidadas, dispostas, alegres. O que não nos impede a lágrima de saudade e nunca a lágrima de revolta.
Se os nossos filhos gostavam de saber que nós estamos envolvidos em atividade social, em alguma atividade do bem, como voluntários, servindo numa escola, servindo num velhanato, num hospital, vamos continuar a fazer isto em homenagem a eles. Em nome deles, que de onde estiverem, nos aplaudirão, nos incentivarão. Se tivemos nossos entes queridos desencarnados em situações drásticas, pela drogadição, pelo vírus do HIV ou pelo suicídio, mais motivos temos de rogar a Deus por eles, de homenageá-los fazendo toda a cota de bem que nos for possível em honra deles. Não tenhamos qualquer mágoa deles. Não imaginemos que eles estejam perdidos para sempre. Nunca suponhamos que Deus os vá castigar por sua fragilidade. Porque Deus não é um juiz que sentencia. Deus é um pai que ama. E certamente, se nós estamos fazendo as coisas boas para homenagear no dia de finados ou ao longo dos dias do ano os nossos amores que foram para o além por vias naturais ou por alguma enfermidade, o que é que não faremos para homenagear aqueles que saíram de maneira tão triste, tão lastimável da convivência com o corpo físico? Por isto é que a nossa oração por eles deverá partir do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser, pensando em Deus como o Pai comum de todos nós, mas nos colocando diante da vida de maneira muito operosa, nos tornando pessoas úteis, a fim de que o dia de finados transcorra para nós como mais um dia em que homenageamos os nossos seres queridos que demandaram o mais além. Na vibração, na torcida, fazendo os votos para que os nossos amores, que já se transformaram em estrelas, sejam felizes nessas dimensões do invisível, junto a esse amor incomensurável de nosso Pai Celeste.